Oi gente, meu nome é Andressa. Hoje é dia de mais uma resenha aqui no canal de um livro que foi recém-lançado, né? E esteve aí um momento de hype. Eu vi muitas pessoas falando sobre ele, ainda vejo de vez em quando, e eu também queria muito ler, não pelo momento dele, mas pela sinopse, que eu achei super incrível. A gente tem a história de dois autores, um deles inclusive está passando por um momento de bloqueio, então achei sensacional e queria ler, mas tive alguns problemas no meio do caminho e eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas o livro então é Leitura de Verão, da Emily Henry. Como eu disse, são dois autores que estão presentes nessa história. Eles estão, numa temporada de verão na praia. E eles não são qualquer escritores, né? Eles já se conhecem da época da faculdade. Eles, na verdade, mais ela, né? Ela tinha essa coisa de meio que de competição, porque ela acreditava que ele tinha um certo comentário, uma opinião sobre ela mais depreciativa, né? Vamos dizer assim. Ela achava que ele zombava dela pelo fato dela escrever finais felizes. E ele é ao contrário. Ele, na verdade, escreve ficção literária e dificilmente não, ele não escreve finais felizes. Os finais dele são, um pouco mais... não é tristes, mas realistas, dentro daquilo que ele acredita, né? Mas então, os personagens são Augustus Everett, ela chama ele de Gans, da época da faculdade. E ela é January, eu chamo ela de January, mas não é assim. January. Eu não procurei a pronúncia dela, mas enfim. Então ela é uma escritora de romance, fofinhos, de finais felizes, e ele de ficção literária. Como eu disse, ela está passando por um bloqueio. Ela vai, além disso, né, ela também está passando por um problema de luto, né? Está enfrentando a perda do pai dela. E mais uma outra coisa além disso, que é o fato de que ela descobriu que o pai dela traía a mãe dela com uma mulher, e viveu nessa casa onde ela vai passar o verão. Enfim, é o básico, assim, né, dos problemas da nossa January. Eles já se conheciam da época da faculdade. Eles vão ter um reencontro um pouco perturbado, assim, porque é o dia do aniversário dele. Ele tá dando uma festa. Ele não, né? A melhor amiga dele resolveu dar uma festa ali pra ele de aniversário. E aí esses dois vão se conhecer nas suas varandas ali das casas. E vai ter uma conversa meio estranha. E é o jeito como as coisas vão começar entre esses dois. Vai surgir um acordo aqui também, dela desafiando ele a escrever um romance com um final feliz. E aí ela também se propõe a escrever uma ficção que não tenha um final feliz. E é isso que eles vão fazer. E eles vão ter esse compromisso de mostrar não os processos, né, mas no caso dele, sim, né, é um processo de escrita que ele tá fazendo, de pesquisa, né, pra poder escrever o livro dele. E ela vai mostrar um pouco do tempero dos finais felizes, né, tipo ir a um cinema, ir dançar e, sei lá, dança na chuva, e enfim, coisas que os típicos romances têm, né. E assim, eu achei simplesmente incrível, porque eles são bem diferentes. Até os dois estão passando por momentos conturbados, mas ele é mais fechado, ele retém mais as informações pra ele, e ela já é mais aberta, e ela conversa mais, e ela desabafa mais, e eles, né, ela dá muitas mais informações logo de início do que ele. Então a gente tem essa diferença entre os personagens, que é fantástica, porque ao longo da história eles vão, absorvendo um pouco de cada um, vamos dizer assim, se misturando, assim,
e se tornando pessoas não melhores, mas superando aquilo que eles têm para superar, né? Ele também tá passando por um problema e ele só vai falar mais pra frente. E até esse foi um dos motivos pelo qual eu tive certos problemas na história, que foi o fato de que eu travei assim a leitura quase no meio, acho que tava ali entre 40% e 48% da história, que eu tava sentindo que a história não tava andando, porque eles eram personagens que pareciam legais, mas não. Até o ponto onde eu parei ali, que foi no cinema, aqueles que eles assistem no carro. Até aquele momento ali eu tava meio assim, indo, né? Tava levando pra ver até onde isso iria, né? Mas acabei travando e fiquei um tempinho sem ler, sem encostar nele e fui ler outras coisas. Mas aí então, né, resolvi voltar e que reviravolta, assim. Foi uma experiência completamente diferente do meio pro final do que tinha sido o início da história. A gente vai conhecer mais dele, a gente vai ver a nossa protagonista finalmente enfrentando os fatos sobre, não sobre a morte do pai, porque já se passou um ano, mas sobre quem ele realmente era, né? Além de pai dela e de ter traído a mãe dela. Então, ela tinha muito essa coisa de o que era verdade, o que não era, na convivência dela com ele e naquilo que ela achava que era um casamento perfeito, vamos dizer assim, e tinha um final feliz. Ela acreditava em finais felizes, principalmente por causa da família dela, que ela acreditava que era, não que acreditava que não tinha problemas, mas que ela era, né, era feliz, mas tinha sim problemas que ela não sabia. E ela foi descobrir só depois da morte dele. Então, tinha muito disso. E tem sim um pouco da questão do luto, porque ela ainda, né? Óbvio, é o pai dela que morreu. Ela ainda está passando por essa coisa de superar. Não de superar, mas de fazer a dor ser mais leve, mais, né? Suportável. Enfim. Foi uma leitura, como eu disse, né? Teve um momento complicado, mas depois foi sensacional. Eu não consegui largar esse livro até eu terminar a história. E foi realmente incrível. Foi uma experiência bem diferente, porque aqui eu vi o processo de escrita de dois autores um pouco, né? Mas também conheci esses dois personagens, autores, que é fantástico. E pra mim é sempre legal ler histórias que trazem a literatura muito presente dentro das páginas, né? E partindo direto de autores, então é mais incrível ainda, porque é uma coisa completamente diferente de serem apenas leitores, né? Então, eles também constroem histórias, e ver histórias dentro de histórias é sempre fantástico. Amei, realmente amei essa história e, enfim, foi diferente. Gostei bastante. Mais um romance fofíssimo, hypado, que eu li. E apesar de ter essa certa dificuldade no início, eu super recomendo para vocês essa leitura também, tá? Enfim, fantástico. Olha. É isso, tá? Mais uma leitura de livros fofos, de romances contemporâneos e que não é melhor do que A Hipótese do Amor, mas talvez seja um pouco melhor do que Uma Farsa de Amor na Espanha, que foram os últimos romances que eu andei lendo aí, super famosinhos. E é isso, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, pra quem tiver interesse. Recomendo que, né, vão lá conhecer essa história, que é super legal. E é isso. Leiam leitura de verão, tá? Que é muito mais sobre escrita do que leitura, mas leiam, né? É isto. Quem já leu, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, enfim. E se vocês tiverem sugestões de outros livros que tragam autores nas histórias muito presentes, deixem também aqui nos comentários, que eu vou adorar, né, saber. E já vou
anotar também, porque, como eu disse, adoro, tá? É isso. Curta esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, tá certo? Um beijo e até mais.